Rendemos a Ti a nossa vida, Jesus. Te louvamos, celebramos esse nome. Amém, querido? Boa noite, Deus te abençoe. Pode se assentar no seu lugar. Amém. Deus abençoe, boa noite, paz do Senhor, que a graça, o favor de Deus esteja sobre a sua vida. Você está bem? Está feliz de estar aqui? Amém? Você pode falar para quem está do seu lado, é muito bom estar aqui sendo igreja com você nesse dia. Louvamos a Deus por sua vida, glória a Deus. Nós estamos cansados, mas não desanimados. O parque foi muito bom hoje, não foi? Foi bênção, aleluia. Trago nas minhas mãos a marca, mas foi uma bênção, glória a Deus. A equipe verde conseguiu algumas vitórias, azul, laranja, amarelo. No final, o Cristo falou que todo mundo é vencedor em Cristo. Nem sempre você vai ganhar, não é? Mas em Cristo você sempre é conduzido em triunfo. Amém? Então, essa noite é uma noite especial, nós queremos compartilhar aqui um pouco sobre a visão que Deus tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos direcionado como igreja, e nós queremos compartilhar com você, para que você também entenda e possa junto com a gente ser igreja. O nosso desafio é que você também possa ter isso no seu coração, aquecido por essa verdade, para que juntos nós possamos edificar essa casa aqui para o Senhor. Você que veio nos últimos cultos, nas últimas celebrações, não sei se você percebeu, mas nós falamos sobre coisas aqui muito importantes para nós, e o pastor Osmário começou falando aqui nesse mês sobre nós muitas vezes não entendermos algo, mas uma verdade é que nós precisamos admitir, nem tudo é bom. E Deus mesmo, que criou todas as coisas, ao final de cada ato criativo de Deus, Deus dizia, é bom, é muito bom. Mas quando Ele olhou para o homem criado, Adão no jardim, Deus, o próprio Deus. Você conhece alguém mais perfeito do que Deus? Não existe. A pessoa mais perfeita desse mundo, a pessoa que não tem variação de humor, a pessoa concentrada em si, que não cai em erro, essa pessoa se relacionava com Adão todos os dias. Imagine ser amigo de Deus, imagine você falar com Deus face a face todos os dias, mas mesmo assim, Deus olhou para Adão e disse que tinha algo que nem o próprio Deus podia dar para Adão. E sabe o que é isso? Relacionamento humano. Até então Deus não podia fazer. Você sabe que lá no final, na plenitude dos tempos, é isso que Deus faz. Mas até então o homem não tinha ninguém, ele só tinha Deus. E Deus olha para o ser humano e diz, eu não tenho aquilo que o ser humano precisa. Eu não estou em forma de corpo, de gente, então eu preciso fazer alguém que seja semelhante a ele. Então ele cria Eva. Então Eva agora é alguém que junto com o próprio Adão são a imagem e semelhança de Deus. Hoje alguém me perguntou assim, então na sua igreja não teve culto hoje? Eu falei, sim, teve, lá no parque. Porque no parque nós fomos a imagem e semelhança de Deus para as pessoas que estavam ali. Eu não sei se você viu, mas eu vi alguns pais, eu vi o segurança do parque dando risada assim, ó, gargalhando, porque talvez tem muito tempo que ele não via gente feliz, sem nenhum estímulo alcoólico ou de outra droga para que isso pudesse acontecer. Porque você é a igreja, criado à imagem e semelhança de Deus. E nós só podemos fazer isso junto. Por isso, nem tudo é bom. Solitude, muitas vezes, em algum tempo é necessário. Mas solidão não foi para isso que Deus nos criou. Depois nós vimos sobre nós vivermos o sonho de Jesus. Jesus tinha um sonho. E Ele coloca esse sonho através da oração. Lá em João capítulo 17, quando Ele diz ao Pai, Pai, confirma eles, que eles sejam um assim como nós somos um. Então o desejo de Deus é que eu e você possamos juntos ser realmente o sonho dele realizado. Imagine uma oração do Filho de Deus, aquele que é Deus como Pai, como Espírito, ele ora e diz que esse meu sonho seja realizado.
para que todos olhem e creiam naquele que Deus enviou. Jesus disse que a crença na pessoa dele está condicionada à unidade da igreja. Portanto, nós precisamos ser um. Foi essa pregação que eu compartilhei com vocês. Depois, o pastor Felício veio aqui na semana passada e falou sobre a clareza da mensagem e da ordem de Jesus para os discípulos. E qual é a ordem? Baseado na comissão de Mateus capítulo 28, é vão e façam discípulos. Jesus foi claro. Jesus disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vocês devem ir. Eu vou pregar um texto que vai falar sobre um ensaio para essa grande comissão, mas naquele momento Jesus foi muito claro. Imagine alguém nas suas últimas palavras. Jesus poderia ter dito tantas coisas, mas ele compartilhou a missão dele para pessoas comuns como cada um de nós. Sabe qual é a grandeza da igreja? A grandeza da igreja está em Deus confiar a seres humanos falhos o poder e a honra do nome dele. Você carrega o testemunho, você é a igreja do Senhor Jesus. Glorifica a Deus mesmo por isso, é uma realidade. E depois, o pastor Fernando veio e falou sobre crescimento. Nós não podemos parar de crescer. Crescimento não é algo que você tem que escolher. Não, eu vou escolher, você precisa crescer. Quando uma criança nasce, o pai e a mãe vão ao médico levar os filhos ali naquelas consultas periódicas para acompanhar o crescimento da criança, para acompanhar o desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional, não é? Se ele está sabendo se expressar. Normalmente nas escolinhas, quando o menino ele já começa na escola um pouco cedo, volta na agenda lá, na avaliação no final de semestre ou bimestre, se a criança sobe as escadas de forma correta e com coordenação, se já tem habilidade na fala, não é? Se a coordenação motora dele já está avançada, porque faz parte. Então nós também, como cristãos, nós como crentes, a gente precisa crescer. Nós não podemos parar de crescer. E nós crescemos à medida que nós vamos nos tornando parecidos com Jesus. Deus espera olhar para você e encontrar Jesus nas suas atitudes. Deus espera olhar para nós e fazer com que, através de nós, as pessoas sejam alcançadas. E hoje eu quero falar sobre aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Eu vou falar da missão dos 70, dos 72, que é posterior àquela primeira missão que Jesus dá para os discípulos. Mas eu queria começar com uma história. Vou relembrar aqui um dia fatídico, que depois disso parece que o mundo saiu do eixo. Tá bom? Me acompanhe nessa história que é um pouco pessoal e eu queria que você me ajudasse. Mas no dia 8/5/2019, os cruzeirenses vão lembrar desse dia, né? Um dia fatídico. Cruzeiro desculpe os atleticanos, tá bom, gente? Não tem nada a ver porque o Cruzeiro apagou o fogo ontem, do Botafogo, ganhou. Esse aqui, eu já tinha escrito esse testemunho, tá bom? Essa história aqui. Então, se você é atleticano, você vai gostar um pouquinho, porque depois disso aqui foi só tristeza. Mas então, nesse dia, jogo marcado, o ingresso era R$10. Eu falei assim, eu vou no Mineirão, vou conhecer o Mineirão posterior à reforma para a Copa do Mundo, né? E aí, eu falei assim, vou levar o André para o André conhecer. Tinha levado ele já na Toca da Raposa para ver um jogo treino da equipe categorias de base sub-15, mas então levei ele no Mineirão aquele dia. Ele gostou muito a princípio, né? Só tinha andado em volta do Mineirão, mas entrou para ver aquele jogo. Mas eu convidei atleticanos infiltrados para ir comigo. Talvez esse foi o maior erro daquele dia. Convidei o Osmário, o Alexandre, que é cruzeirense, mas o César também foi. O César é atleticano, né? Também roxo. O César é atleticano roxo. Assim como o netinho da Cida, né? Você fala com ele, você é atleticano? Ele, não, eu sou galo. Sou Galo e Brasil. Aí ele perguntou para mim, e você? Eu falei assim, não, eu sou Cruzeiro e Brasil. Aí ontem eu brinquei com ele, eu falei assim, agora eu sou Galo e Brasil. Ele, não, você está brincando. Eu falei, eu estou brincando mesmo. Mas voltando a esse dia aqui,
Eu então estava lá, a gente estava torcendo, o Cruzeiro tinha os grandes medalhões ainda dos campeonatos, do bicampeonato da Copa do Brasil, de 2017 e 2018, Thiago Neves, Robinho, aqueles que você conhece aí, Edilson, o Fábio estava no gol ainda. E aí, naquele dia já começou algo errado, porque eles chutaram a bola de longe assim, e a bola bateu na trave e depois saiu. No gol, a bola do mesmo jeito, o mesmo chute, bateu no travessão, voltou nas costas do Fábio e entrou. Primeiro gol. Depois disso, o atacante Sassá fez um gol lá, mais ou menos, e depois o Emelec fez o 2-1. Mas naquele dia, o Cruzeiro chutou pouco para gol. Quase que não chutou. Talvez, se você tem acompanhado as notícias, o Cruzeiro já vinha num momento muito conturbado como instituição e depois as coisas foram só piorando. Mas isso me chamou a atenção. E um desses gols, eu acho que no segundo gol do Emelec, aquele atleticano infiltrado, sentado do nosso lado, o César, enquanto os torcedores do Cruzeiro reclamavam, o César gritou, Galo! Eu falei assim, ainda bem que seu pai é polícia, porque qualquer coisa... Mas ele gritou, Galo, você fica quieto, menino. E a gente saiu triste daquele dia lá. Mas isso me chamou a atenção, o Cruzeiro não chutou para gol. Depois daquele jogo, o Cruzeiro havia ganhado todos os jogos, os 5 jogos, se eu não me engano, da Libertadores, mas aquele jogo ele perdeu. E o próximo ele classificou como melhor no grupo, o próximo jogo foi contra o River Plate. Ele perdeu nos pênaltis aqui, empatou lá 0-0. Você acha que eu lembro disso tudo? Eu escrevi ali, por isso que eu estou lembrando, tá bom? Não é porque eu fico vendo notícia o tempo todo. Mas empatou lá 0-0 e aqui foi nos pênaltis 4-2 para o River Plate, que chegou à final contra o Flamengo. O Flamengo foi campeão naquela edição, né? E depois daquilo ali, Cruzeiro, que até então era bicampeão da Copa do Brasil, né? Estava mais ou menos no Campeonato Brasileiro e bem na Libertadores, foi eliminado na Libertadores, quase foi rebaixado, na verdade foi rebaixado naquele ano no Campeonato Brasileiro e perdeu a Copa do Brasil também. E o resto é história, porque você sabe, veio Covid-19 e o mundo parece que saiu do eixo, né? Parece que tudo ficou ruim. Não tem nada a ver com o Cruzeiro, gente, eu só criei aqui um drama. Mas por que eu estou dizendo isso? O que tem a ver com aquilo que eu vou falar essa noite? Eu disse para você, o detalhe, o Cruzeiro quase não chutou para gol. O que se esperava daquele time, que era um bicampeão, é que ele continuasse sendo campeão e chutasse para gol, porque para fazer gol é necessário que a bola chegue lá. E pensando em relação à igreja, pensando na nossa missão, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Isso é claro para nós. Agora, será que nós estamos chutando a gol quando o assunto é fazer discípulos? Será que nós estamos de fato fazendo aquilo que nós temos dito aqui, amando a Deus acima de todas as coisas, amando as pessoas, servindo a cidade? A gente tem feito isso intencionalmente? Porque se nós não fizermos intencionalmente, se nós não buscarmos operar aquilo que Deus tem gerado em nós, nós não vamos ter resultado. E pode acontecer um rebaixamento, pode acontecer sim, que a nossa vida vai ficando infrutífera, mas não é isso que Deus espera de nós. E eu quero dizer para você, aquele péssimo resultado tem a ver com a má administração dos recursos que aquela instituição tinha, que o Cruzeiro até então tinha, não é? Então, talvez, se nós não estamos dando fruto, não estamos fazendo discípulo, isso tem a ver com a má administração dos nossos dons. Tem a ver com a má administração da comunhão, da intimidade, do relacionamento que nós temos com Deus. Se não há resultado desse relacionamento, talvez nós precisamos repensar como nós estamos fazendo. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, e eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 10, versos 17 ao 20. Lucas 10, 17 ao 20. Mesmo assentado, vou deixar você assentado porque eu queria estar assentado agora.
Tá bom? Então, você, mesmo assentado aí, nós vamos ler. Se você quiser acompanhar com sua Bíblia, acompanhe. Se você quiser acompanhar aqui no telão também, pode acompanhar. Mas o texto então diz: os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Você pode pedir ao Senhor para falar ao seu coração? Ore aí no seu lugar, peça ao Senhor: Senhor, fale comigo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, porque cremos, ó Deus, esse ambiente é um ambiente de graça, de manifestação do seu favor sobre a nossa vida. Como nós somos abençoados, como somos abençoados de poder estar aqui nessa noite com irmãos que também foram alcançados pelo poder de Jesus. Obrigado, Senhor. Agora nós te pedimos, ministra o nosso coração, fale com cada um de nós aquilo que nós precisamos, ó Deus, para sermos uma igreja viva, poderosa, que testemunha do Senhor. Uma igreja que vai manifestar a sua vida em todos os lugares que ela estiver. Em todos os lugares onde nós pudermos influenciar, as pessoas saberão que há um Deus no céu, que as ama e que deseja transformar a vida delas. E mais do que isso, se relacionar com cada uma delas também. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém? Então a gente tem se perguntado mesmo sobre o que nós queremos que cada um de nós se torne. Talvez você nunca parou para pensar, mas faça essa pergunta: o que Jesus espera que eu me torne? Jesus, como eu disse, deseja que você se torne parecido com Ele, semelhante a Ele. Agora, uma outra pergunta é: o que Jesus espera que eu faça? O que nós, enquanto igreja, esperamos que cada um de nós possa fazer? Nós esperamos que cada um de nós possa crescer no relacionamento com Jesus. Que cada um de nós, cada dia mais, usufrua do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas que também, motivados, impulsionados, inspirados pelo amor e graça de Jesus, possam servi-lo assim como Ele fez. Então, o nosso modelo aqui na igreja, de discípulos, de membros, de líderes, é que nós sejamos como Jesus, porque Jesus, o Criador de todas as coisas, Ele pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés dos discípulos, nos mostrando que cada um de nós deve servir. Então é o que nós esperamos que cada um de nós possa fazer. Agora, para onde nós queremos direcionar as pessoas? Como nós temos falado aqui, nós somos criados para relacionamento. Você quer ver o quanto você está ruim, é o quanto você está evitando pessoas. Se você está no momento da sua vida que você está evitando pessoas, evitando relacionamentos, talvez você está num momento muito difícil da sua vida. Você precisa rever esse tempo que você está vivendo. Porque pessoas só são completas por pessoas. Como eu disse, nem Deus pode preencher algo que somente alguém semelhante a você pode fazer. Então, se você está evitando relacionamentos, repense a sua saúde mental, repense a sua caminhada com Jesus, porque Jesus era alguém que gostava de estar entre as pessoas. Se Jesus estivesse aqui no nosso meio andando como pessoa, Ele estaria no parque com a gente hoje. Jesus talvez puxaria o cabo de guerra lá que a gente puxou, Ele pularia na corrida do saco, Ele brincaria de bola, Ele soltaria, aquelas bolhas de sabão, porque Jesus gostava de gente. Então, nós queremos direcionar cada pessoa aqui, dos mais novos aos mais velhos, as crianças, os adolescentes, jovens, homens e mulheres,
para relacionamentos significativos. Por que nós inspiramos você a levar sua família? Porque sentado ali ou brincando, de alguma forma, você seria induzido a se relacionar com a sua família. E a gente tem perdido isso hoje. E Deus deseja despertar isso em nós novamente. Nós precisamos. A nossa igreja é uma igreja de muitas famílias. Muitas famílias. Posso citar algumas aqui e você não se sinta decepcionado, tá? Porque eu não vou lembrar de todo mundo. Mas nós temos aí família Eringe, família Botaro, família Souza, que mais? Família Teixeira. É um tanto de gente que vai juntando. É os Silvas, é os Pereiras. Normalmente são famílias que Deus traz para cá, para que possam edificar essa casa. Agora, se nós não estivermos vivendo relacionamentos sadios, com certeza a igreja vai ser impactada de forma negativa. Portanto, Deus deseja conduzir cada um de nós a relacionamentos significativos. Então eu quero falar sobre isso, sobre para onde Deus está nos conduzindo. E eu queria começar fazendo com que a gente possa ajustar o nosso foco, ok? Amém? Estão entendendo aqui, sim ou não? Então a gente precisa ter clareza daquilo que Deus espera de nós. Se para o Cruzeiro sucesso era ganhar aquela Copa, para a igreja o que é sucesso? O que é sucesso a partir da mentalidade de Jesus? Então, saber para onde você está indo é o primeiro passo para você chegar lá. Hoje, você não sai de casa. Eu, pelo menos, não faço isso para ir num lugar onde eu não sei, não conheço, nunca fui. Eu nunca deixo de olhar lá no Waze. Se eu vou para uma outra cidade, eu vou lá no Google Maps. Eu tento ver o que tem perto do lugar onde eu vou ficar, para onde eu estou indo, para que quando eu chegar lá, algo seja semelhante, para que eu não fique perdido. E quando a gente está falando de visão, vou usar aqui, talvez vou parafrasear a frase de um pastor, Bill Hybels, ele diz que visão é o retrato do futuro. Jesus o tempo todo falava da visão dele. A visão dele é que todas as pessoas que estivessem perto dele pudessem receber da vida de Deus, pudessem se relacionar com Deus. E havia um caminho para isso, o caminho era a cruz. Portanto, ele sempre dizia: eu vou para a cruz, eu vou preparar-vos lugar, o que eu estou fazendo, vocês vão continuar. Jesus sempre colocava diante deles a visão do futuro. Agora, nesse texto aqui, ele está ajustando o foco dos discípulos. E o foco dos discípulos não podia ser diferente dele. Por isso, nos versículos 1 e 2, começa dizendo: depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e enviou-os de 2, diga comigo, 2 a 2. Para um fim, tinha um objetivo. Qual era o objetivo? A fim de que fosse adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Preste atenção nesse texto. Ele envia os 70 da mesma forma que ele envia os 12. Se você voltar um capítulo, no capítulo 9 de Lucas, ele envia os 12. Ele dá um treinamento. Essa aqui não é a grande comissão ainda no capítulo 9, mas ele envia os 12 e diz: vocês devem ir às cidades, vocês não vão levar bolsa, vocês vão ser cuidados por Deus, preguem o evangelho. E eles vão, os 12 vão. Depois eles retornam, e agora Jesus chama um grupo de 70 ou 72 de outros discípulos. Esses são outros que estão sendo incorporados, como nós desejamos que a igreja não seja edificada apenas por alguns, mas por todos nós. Portanto, você precisa entender isso. Enquanto nós fazemos algo com as crianças, com as famílias, nós estamos edificando a igreja, nós precisamos de voluntários nessa área. Enquanto nós somos liderados na adoração, aqui pelo time do Otávio, nós precisamos de muitos voluntários nessa área. Para receber as pessoas bem, nós precisamos de mais pessoas que sirvam, porque a igreja de Jesus não pode ser edificada com poucas mãos. E nesse próprio texto aqui, Jesus vai dizer, vai dar um diagnóstico: a seara é grande,
poucos são os trabalhadores. E aí a gente diz, não, mas sempre vai ser assim. Mentira. Não deve ser assim. Precisa mudar. Por isso, eu quero que a gente possa pensar a respeito disso. Então, nós pretendemos entender aqui o que Jesus espera de nós. Jesus envia os discípulos para cidades onde ele ia passar. Então, nós temos o ministério do João Batista. Quantos lembram do João Batista? Você conhece João Batista? Primo de Jesus. A Bíblia diz que João Batista era a voz do que clamava no deserto. Quem clamava no deserto? João Batista ou Deus? Deus. Ele era só a voz. Deus estava no deserto. A religião estava corrompida. Era natural que se esperasse que João, como filho de um sacerdote, servisse no templo. Mas não, Deus não está naquele templo. Deus agora está no deserto, gritando: o reino de Deus é chegado a vós, portanto, arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados, abram o coração, porque o reino de Deus já chegou. E quem está dizendo isso? Era alguém que devia estar num ambiente religioso, mas ele está em um lugar onde as pessoas não queriam estar. Vestia roupas onde normalmente não se venderia aquela roupa nem na C&A, nem na Riachuelo, nem em loja de bairro. Era uma roupa muito estranha. Ele tinha uma dieta muito estranha, mas ele era a voz de Deus no deserto. Portanto, mesmo que você se ache estranho, Deus pode usar você. Deus pode usar você. Mesmo que você se ache incapaz, Deus pode usar você. Mas Ele envia de 2 em 2. Por quê? Há um ditado. Pode passar o próximo slide? Por favor. Próximo. Isso. Antes dessa frase do Francis Schaeffer, eu quero citar um ditado africano, quando diz que se você quer ir mais rápido, você deve ir. Vocês não sabem isso, não? Tem nenhum africano aqui? Se você quer ir mais rápido, você vai sozinho. Mas se você quer chegar longe, você precisa ir acompanhado. Parafraseando aquilo que Jesus disse, né? O Evangelho é sempre inspiração para as pessoas. Nós precisamos entender, se você vai sozinho, se você cair, você não tem ninguém para te levantar. Mas se você vai acompanhado, tem sempre aquela mão que te levanta e te dá mais força para caminhar. Então, o sucesso da igreja, o sucesso da nossa missão está condicionado à nossa unidade. Francis Schaeffer, um teólogo muito respeitado, ele diz assim: a marca do cristão, nossa união no relacionamento uns com os outros, é o argumento final. O que ele está dizendo? Quando nós, muitas vezes, e hoje isso tem demais, os apologetas, aqueles que querem defender a verdade de Jesus, que querem defender a igreja, mas muitas vezes compram brigas e compram guerras, e dividem mais a igreja. Mas Jesus mesmo disse que o sonho dele é a nossa unidade. O que ele está dizendo ali é que o nosso argumento final é a nossa unidade. Não adianta você ter muitos argumentos, mas você não consegue caminhar junto com ninguém. Não adianta você ganhar guerras dentro de casa e a sua família não ser abençoada. Você não crescer como pessoa nos relacionamentos. Portanto, nós precisamos ter sucesso. Na missão, Jesus manda os 72 de 2 em 2. Outro dia, na escola dos meninos, uma organização que teve lá, o futebol tinha que ser de dupla. Eles criaram uma dinâmica e o futebol tinha que ser de mãos dadas. Você não podia soltar as mãos da sua dupla. Então, eram 5 duplas por cada time. Se você fizesse o gol, mas soltasse as mãos, não valia o gol. Aquele dia, foi eu e Leleco, né, Leleco? Nosso time ganhou de 5-2, eu acho. Porque a gente não soltou a mão. E aí, o que eu fazia? Eu botava o Leleco, virava ele para a perna boa dele e ele vai fazer o gol, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ver aquilo que é
força do outro para que a igreja cresça. Às vezes a sua fraqueza, ela é preenchida pela força do outro. Eu não sei tocar nada, nem galinha eu toco. Ainda bem que tem os meninos aqui que fazem isso muito bem. Talvez tenha alguma coisa que Deus colocou na sua vida que você pode fazer. É isso que Deus deseja usar, porque a missão nós só podemos fazer como nós nele. O Brasil tem crescido o número de desigrejados, tem chegado a quase 19 milhões de pessoas. É um grande número. De pessoas decepcionadas com a igreja, mas que em algum momento eles nem são mais desigrejados, eles nem querem mais ser igreja, por causa da desilusão com os relacionamentos na igreja. Mas sabe, ninguém é igreja sozinho. Você pode dizer para quem está do seu lado: eu não posso ser igreja sozinho. O que é a igreja? A igreja é Deus em mim? Não. Eu sou igreja? Não. É Jesus em nós. Isso é a igreja. Porque sem Jesus você não pode ser igreja. E Jesus mora em nós através do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Por isso nessa noite nós estamos aqui realinhando o nosso foco, a nossa missão. Porque apesar de nós não entendermos isso muitas vezes, nós só somos completos no outro. Por isso que Jesus manda eles de 2 em 2, porque a obra de Deus só é feita em unidade. Uma outra condição: a obra de Deus não se faz sem Deus. Em certo momento, os discípulos ouvindo Jesus ensinar, ele falando que é muito difícil que um rico entre no reino dos céus. E aí os discípulos dizem: mas se é assim, como que vai ser? Ele diz: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. A igreja de Jesus, o evangelho só pode alcançar as pessoas através de nós, por causa do poder de Deus que manifesta na nossa vida, por causa da graça, por causa da unção que é derramada sobre nós, e isso nos faz ser pessoas usadas pelo seu favor. Diga um amém para isso. É isso na sua vida. Por isso que Atos 1:8 diz lá, que nós precisamos entender. Jesus disse: porém, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Por onde vocês passarem, vocês precisam receber o poder de Deus para isso. Porque a obra de Deus só se faz com o poder de Deus. Então, como que a gente define sucesso para essa missão? Os discípulos definiram sucesso porque os demônios lhes obedeciam. Jesus, uau! Eles já talvez chegaram dizendo: uau, os demônios nos obedecem. Quantos aqui já expulsaram um demônio? Tá bom, quantos têm medo de expulsar demônios? Talvez você não vai falar. Mas isso é uma coisa muito simples para Jesus. Mas os discípulos estavam: uau, você viu como é que eu expulsei aquele? Você viu, aquele estava vindo daquele jeito e eu só disse no nome de Jesus e ele foi liberto. Uau, como eu fui usado, eu tive sucesso. Dá um check lá na minha lista. Uau, tive sucesso. Mas então Jesus realinha o que é sucesso para eles. Jesus então diz para eles o texto que nós vimos aqui. Escutem, preste atenção. Satanás, eu vi Satanás. Volta lá o texto, por favor. Volta lá para a gente ler todo mundo junto. Esse texto. Jesus respondeu. Vamos ler ali. Jesus respondeu. Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair dos céus. Jesus está dizendo isso. Preste atenção. Vocês estão felizes aí? Mas eu vi Satanás cair como um raio do céu. Eu vi Satanás sendo expulso. Talvez ele está dizendo, duas interpretações que a gente poderia pensar. Ele está dizendo: vocês não sabem de nada. Eu vi foi o pai deles. Eu vi foi o líder deles sendo expulso do céu. Mas talvez ele também estava dizendo: preste atenção, porque o sentimento que vocês estão alimentando no coração é talvez o mesmo sentimento que Lúcifer alimentava.
Porque vocês estão achando que sucesso tem a ver com estar em meio à glória. Mas sucesso é outra coisa. Sucesso não tem a ver com aquilo que vocês podem fazer. Por isso Jesus diz: escutem, prestem atenção. Eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões. E quando ele está dizendo isso, ele está lembrando do texto lá do Salmo 91. Quando diz lá que com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Preste atenção. Você já pisou num gato? Quantos já pisaram no rabo de um gato, talvez? Na cabeça de um gato? Mas preste atenção que Jesus está dizendo. O que o salmista está falando. Vou dar a vocês poder para pisar em leões. Como que você pisa um leão? Você já viu a pata de um leão? Você já viu o tamanho da cabeça de um leão? Ele está dizendo: o que eu vou dar a vocês, o poder que vocês vão receber, é um poder que vocês não podem mensurar. E quando ele fala de leão, e ele fala de escorpiões, ele fala de serpente, ele está falando de demônios. Ele não está falando de feras. É uma forma figurada de dizer a respeito dos demônios: eu dou a vocês autoridade para pisar cobras e escorpiões, para sem sofrer nenhum mal. Se eles vierem contra vocês, vocês vão vencer o inimigo. É isso que ele está dizendo. Portanto, vocês podem com autoridade orar, porque não é no poder e na autoridade de vocês, é no poder e na autoridade de Jesus. E qual o tamanho da autoridade de Jesus? Ele disse que é toda autoridade, no céu e na terra. Portanto, nós vamos no nome de Jesus. É nesse nome, é nesse poder, é nessa unção. E quando a gente olha para esse texto, a gente precisa lembrar que os discípulos estavam crescendo. Diga comigo: os discípulos estavam crescendo. Fala para quem está de olho fechado aí perto de você: os discípulos estavam crescendo. Não ande agora, não fique em espírito de oração, porque senão você vai ficar em espírito de Adão. Vai dormir aí, por favor. Abra os olhos. Abra os olhos. E aí, quando a gente olha para esse texto, os discípulos foram, expulsaram demônios, pregaram o evangelho. Eles estavam crescendo. E quando os nossos filhos estão crescendo, a gente diz: aleluia, glória a Deus. A gente precisa celebrar os crescimentos, o crescimento de cada um. Quando alguém está dizendo assim: olha, eu estou ouvindo Deus falar comigo, glória a Deus, essa pessoa está crescendo. Olha, essa semana eu li a Bíblia todos os dias, eu jejuei, glória a Deus, essa pessoa está crescendo. Essa pessoa agora consegue orar por alguém no colégio, na faculdade, na sua casa. Antes de alguém ficar louco para ir para o hospital, alguém que está crescendo diz: nós vamos orar. Antes de ir, nós vamos orar. E aí, essa pessoa ora. Ao invés de você falar: para com bobeira, você celebra porque essa pessoa está crescendo. E talvez é o caminho que você também deve pegar, porque aqueles que crescem confiam mais em Deus. Jesus, diante de um ambiente de morte, na verdade, talvez Jesus fez um negócio que nenhum de nós faria. Imagine você convidar a família, os amigos e os curiosos para ir para o cemitério, ressuscitar alguém. Eu não faria um negócio desse, pelo menos em sã consciência. Talvez cheio do espírito e da ousadia eu faria, mas caso contrário não. Jesus então chama as irmãs de Lázaro, chama os amigos e vai para frente do túmulo. E sabe o que ele faz? Ele poderia ter chegado lá e só dito: Lázaro, na minha autoridade eu digo para você, levante daí, ressuscite, saia para fora. Mas antes disso, ele orou na frente de todos. Ele disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu oro por causa daqueles que estão me ouvindo. E aí então ele diz: Lázaro, vem para fora. E o final dessa história é que Lázaro ressuscita.
Talvez muitas coisas não tenham acontecido na sua vida, é porque você não tem feito o óbvio, você não tem feito aquilo que Deus mandou cada um de nós fazer, que é usar a fé que Ele já nos deu, que é usar a autoridade que Ele já nos deu, e quando isso acontecer, nós devemos celebrar, porque está havendo crescimento. É isso. Jesus então relembra eles: essa autoridade foi eu que dei a vocês. Você compreende o que está em jogo aqui? Os discípulos estão dizendo: uau, nós expulsamos demônio. Mas Jesus está dizendo: há algo mais sublime do que isso. Diga comigo: há algo mais importante do que expulsar demônios. Há algo mais importante. O que é mais importante do que isso? Jesus disse no versículo 20: porém não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Nomes escritos nos céus. Filipenses 4:3 diz assim: a você, meu fiel companheiro de trabalho, eu peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertencem a Deus. Paulo está dizendo: olha, esses irmãos que têm trabalhado comigo, eles fazem isso porque o nome deles está escrito no livro da vida. Seu nome também está escrito lá. Portanto, nós fazemos o que fazemos porque Ele escreveu o nosso nome lá. Nós não expulsamos demônio, nós não recebemos autoridade para isso, para escrever o nosso nome lá, é porque o nosso nome já está escrito. Foi escrito e só pode ser escrito com uma cor: com o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem autoridade para escrever o nosso nome lá. Então tudo que a gente faz sentido, porque Ele já fez por nós. Ele já escreveu o nosso nome no livro da vida. Hebreus também vai dizer a mesma coisa, mas há um contraste na palavra de Deus, lá em Jeremias, entre escrito nos céus e escrito no pó. Céu tem a ver com eternidade, escrito no pó, quando o vento bate, leva. Muitos de nós têm buscado escrever os seus nomes nos livros dessa vida, nos memoriais para essa vida, nas calçadas da fama desse tempo. Mas a palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 3, diz assim: ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que Te abandonam serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Percebe o contraste que há entre aqueles que têm o nome escrito por Deus no livro da vida e aqueles que não confiam em Deus? Aqueles que foram confundidos e os seus nomes foram escritos na areia, porque eles confiaram no seu projeto, quiseram edificar a própria vida, escolheram cisternas cheias de rachaduras, acharam que poderiam conter com seus cuidados da vida a água que jorra da única fonte, e aí fizeram cisternas que têm rachadura, e essas águas se foram, e só a sequidão prevaleceu. Mas nós não somos assim. O nosso nome está escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que do trono de Deus há um rio que jorra. E esse rio, por onde ele passa, ele vai trazendo vida. Você é convidado a beber dessas águas. Cada um de nós pode beber das águas que jorram do trono de Deus. Podem ser saciados e podem dar dessa água. A palavra de Deus diz que aqueles que creem em Deus, do seu interior fluirão rios de águas vivas, que matarão a sede de muitas pessoas. Eu creio nisso, eu creio nisso. Portanto, nosso ponto de partida não é a autoridade firmada em nós, é a autoridade que Cristo nos dá. E Cristo já consumou na cruz do Calvário a sua obra, e agora Ele nos dá autoridade para pregar o Evangelho.
Ele nos faz isso. Então, o que nós desejamos como igreja? A gente deseja que cada membro cresça nisso, que cada membro celebre o seu crescimento em Jesus. E cada dia, quando olhar no espelho, quando olhar para os testemunhos que vai receber dos seus familiares, dos próprios irmãos em Cristo, as pessoas vão dizer: você está mudado, como você tem sido transformado. Quando eu olho para você, eu me lembro de Jesus. Assim como Pedro, no momento de traição, no momento de abandonar o seu mestre, de negar o seu mestre, as pessoas olhavam para ele e diziam: você é um deles, você se parece com eles, você fala o ai igual eles falam, você parece demais. O triste é quando as pessoas olham para nós e elas não veem nada de Jesus. Mas nós desejamos que cada um de nós cresça nessa área, que cada um de nós possa cumprir a sua missão. Por isso a gente podia olhar para os 12, para a missão dos 12 ali no capítulo 9, e a gente podia dizer: não, mas ele enviou os 12 andaram com ele, os 12 comiam, dormiam, acordavam, faziam tudo com ele. Tinha alguns que eram até do círculo mais precioso de comunhão deles. Tinha um outro lá que até encostava no ombro dele. Eu não posso ser assim. Mas esse texto aqui do capítulo 10 diz que 72, as outras pessoas que estavam ali perto dele, eles também puderam. O que eu olho para esse texto e fico feliz é que pessoas comuns, e o que Deus deseja de nós é edificar uma igreja de gente comum. Nós não somos súperes aqui, nós não temos poder nenhum em nós mesmos, mas na autoridade de Jesus nós faremos proezas, por causa daquilo que Ele pode fazer. Ele pode fazer. E mais ainda, para fechar aqui esta palavra, além de tudo que eu disse, e do nosso desafio, e de nosso desejo, de inspirar você a construir relacionamentos que vão mudar a sua vida, nós queremos lembrar aqui para cada líder, eu quero repetir isso, você que é um líder nessa casa, você que é um líder de grupo pequeno, de uma célula, não menospreze aquilo que Deus está fazendo através de você. Você está fazendo uma grande coisa, você está edificando algo que vai tocar a eternidade. A igreja de Jesus não vai ficar dentro desse espaço de morte que vai se tornar esse mundo. A igreja vai tocar a eternidade. A igreja vai participar das bodas, a igreja vai desfrutar do relacionamento com Jesus. Então você está edificando algo poderoso. Você que talvez recebe uma célula na sua casa, você está fazendo aquilo que Jesus fez. Você está abrindo a porta da sua casa, você está fazendo amigos para Deus e com Deus. Isso é algo precioso. Você que é um membro nessa casa aqui, quando você testemunha, quando você aceita a missão, quando você aceita caminhar em unidade com a gente, você está protegendo a imagem de Jesus através da igreja. A imagem de Jesus é refletida em cada um de nós, nunca se esqueça disso. Nas suas decisões, nas suas escolhas, na sua casa, onde você estiver, lembre-se, a imagem de Jesus está sendo refletida através de você. E pergunte sempre, qual imagem as pessoas estão vendo? Qual imagem as pessoas estão vendo? E a gente então precisa entender, essa igreja será mais poderosa, mais forte, à medida que todos nós assumimos isso. À medida que nós não ficarmos só de espectadores olhando para ver se vai dar certo. Eu quero te dizer, nesse mundo onde a gente já quer descobrir, quer dar uma adiantada, você que coloca o WhatsApp no nível 2 aí sabe o que eu estou falando. A Bíblia diz lá em Apocalipse que já foi consumado, então o futuro nós já sabemos. O final da história é que povos de todas as tribos, línguas e nação
já estarão diante do Senhor, adorando, dizendo que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. A igreja já cumpriu a sua missão lá em Apocalipse. Agora, a resposta que nós temos que dar hoje, a resposta pessoal é: se você vai fazer parte disso, se você vai edificar uma igreja junto com a gente aqui nesse lugar, se você vai assumir uma responsabilidade, se você vai dizer sim, ou você vai ser só mais um na multidão, que vai comer dos pães que vão ser multiplicados na nossa mão. Porque eu estou dizendo, você que quer ser um discípulo, pães e peixes vão ser multiplicados na sua mão. Unção vai passar pela sua mão para curar enfermos, para levantar pessoas onde elas estiverem. Agora, a minha torcida é que você não só olhe para isso e veja como eu desejava também, mas que você seja alguém usado por Deus aqui nessa casa, e por onde Deus nos levar. Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. E nós vamos orar e vamos pedir para Deus: Deus, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu desejo isso. Quero ser usado para tocar as pessoas. Muito mais do que expulsar demônios. Eu quero ir além. Eu quero onde o Senhor quer me levar. Eu creio. Há uma unção derramada sobre nós para testemunho. Deus deseja nos empoderar com a graça dEle, com favor e misericórdia, que nos seguirão, eu creio, no nome de Jesus. Você pode orar no seu lugar, diante dessa palavra que você recebeu, diante da autoridade que Ele já te deu. Você diz para Ele: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, me dá ousadia. Sim, Senhor, me faça como aqueles 70. Ah, Deus, eu quero ser usado também. Você que está aqui nessa noite, o Senhor está dizendo para você: você também pode. Se aqueles 70 puderam, você também pode. Pai, nós queremos declarar isso aqui nessa noite, no nome de Jesus. Nós seremos sim como a luz desse mundo. Jesus é a luz do mundo. Nós também, ó Deus, somos a luz desse mundo, porque Ele brilha em nós. Ele brilha em nós, e Cristo em nós é a esperança da glória. Nós somos o sal dessa terra, Deus. Nós somos aqueles que vão trazer sentido para relacionamentos. Relacionamentos não serão vazios. O Senhor vai nos ajudar, ó Deus. Dá-nos graça, dá-nos favor, dá-nos condições, Deus. Nós não podemos salvar ninguém, mas o poder do Senhor através de nós pode. O poder do Senhor através de nós pode. Aquele que é crítico ao Evangelho, à igreja do nosso trabalho, aquele que se diz ateu na nossa faculdade, na nossa escola, aquele que endureceu o coração para Jesus por causa da igreja, que foi ferido. Deus, usa-nos para alcançar essas pessoas. Usa-nos como um farol, ó Deus, usa-nos como pontes. Nós não queremos fazer barreiras, obstáculos, nós queremos criar pontes para que isso seja possível. Que o Senhor nos ajude. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Senhor vai te usar essa semana. Então, para que você possa praticar isso, compartilhe do Evangelho com alguém. Compartilhe com alguém daquilo que Deus tem falado no seu coração. Para você refletir, será que você tem buscado fazer a missão que Deus te deu sozinho? Ou você tem buscado ajuda? Pratique isso. Entenda, a obra de Deus só é possível fazer juntos e com Ele também, só na unção dEle. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, que sempre fala. Que domingo incrível, maravilhoso que nós vivemos como igreja. Nós queremos glorificar o Senhor muito por esse dia. Vai ficar lembrado, guardado na nossa memória, Deus. Te louvamos, que haja muitos frutos de tudo aquilo que aconteceu nesse final de semana através da EBF. Glorificamos a Deus pela vida do Kids dessa igreja, que tem impactado a vida de tantas crianças. Que o Senhor continue derramando força para que eles possam trabalhar e glorificar o Senhor sempre. Que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus,
que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Nós pedimos também, oramos por paz e salvação em Israel. Que a igreja diga amém. Nós temos praça de alimentação lá embaixo à minha direita, não deixe de participar. Deus te abençoe, ótima semana. Vai lá e testemunhe.